A iniciação na Quimbanda. Por Tata Nganga Kamushinzila, adaptação de texto. Nganga Ngawa Mubila. A iniciação na Quimbanda não é apenas aprender rituais, conhecer nomes de entidades ou executar práticas espirituais. Ela é uma mudança real de posição no mundo espiritual. Não é algo que a pessoa cria por conta própria, nem um título que se escolhe. A iniciação é uma admissão ontológica. O indivíduo passa a existir dentro de uma ordem espiritual que já existia antes dele. Antes de Aloysio Fontenelle, a Quimbanda era vista principalmente como um conjunto de práticas individuais ligadas aos mortos e às forças espirituais. Com sua sistematização, ela se tornou uma tradição no sentido técnico, ou seja, um sistema que depende de continuidade, organização e transmissão. Tradição não significa repetir costumes antigos, mas ser inserido em uma estrutura espiritual real que não depende da vontade pessoal. Na Quimbanda, a pessoa não escolhe sua linha de trabalho. Ela é aceita ou permanece de fora. Isso quer dizer que o poder não nasce do indivíduo. Ele já existe em uma corrente espiritual anterior e só pode ser recebido por quem for admitido nela. O ditado "o axé a gente recebe" não é simbólico nem moral. Ele afirma uma lei real. Ninguém produz poder sozinho. O poder circula por linhas, cadeias e pactos que vêm antes de nós. Esse princípio também aparece no platonismo tardio, especialmente em Jâmblico e Próclo. Eles diziam que nenhum ser acessa o divino diretamente. Toda ligação ocorre por meio de cadeias ordenadas de transmissão, chamadas Seiraí. A alma humana não entra nessas cadeias por vontade própria. Ela só pode ser conduzida por algo que já pertence a elas. O mesmo vale para a Quimbanda. Uma linha de trabalho não é um tema espiritual, nem uma escolha simbólica. Ela é uma linha ontológica, formada por mortos específicos, fundamentos, pactos, territórios espirituais e regras próprias. Não se entra nela sozinho. Tentar fazê-lo gera apenas imitações vazias. A iniciação, portanto, não cria a linha. Ela muda o lugar do indivíduo, que passa da condição de alguém de fora para alguém que pertence funcionalmente àquela continuidade espiritual. Nas cosmologias banto-congolesas, esse princípio também existe. O poder não pertence à pessoa, mas circula por linhagens e pactos mediados pelos mortos. Um Nganga não descobre seu poder. Ele é autorizado a sustentá-lo quando demonstra capacidade de manter o vínculo com a ancestralidade. A Kalunga, nesse contexto, não é apenas um lugar, mas um princípio de travessia entre vivos e mortos. A iniciação reorganiza o modo como a pessoa existe nesse fluxo. Na cultura iorubá, essa mesma ideia aparece na doutrina do Aze. O axé não é energia pessoal, mas potência autorizada. Ele flui por canais legítimos estabelecidos pelos ancestrais, pelos orixás e pelos pactos. Ninguém cria axé. Ele é recebido, sustentado ou perdido. Reduzir o axé a uma força individual é negar a tradição. Na Quimbanda, isso se manifesta quando alguém acredita que pode se auto-iniciar, escolher seus exus ou legitimar-se apenas por técnica. Contra isso, a iniciação reafirma: a linha vem antes do indivíduo, e o indivíduo só existe como iniciado se for incorporado a ela por transmissão real. A iniciação passa por fatos ontológicos, não por etapas pedagógicas. 1. Exterioridade. A pessoa está fora da linha mesmo que pratique rituais. 2. Ruptura. A identidade espiritual antiga é quebrada. Incorporação ontológica. O indivíduo passa a existir como ponto de passagem de uma continuidade espiritual. 4. Estabilização. A linha começa a operar regularmente por meio dele. 5. Responsabilidade transmissiva. Ele se torna vetor da continuidade. Em todos esses momentos a regra é a mesma. Ninguém se inicia sozinho. A linha de trabalho não é simbólica. Ela é um eixo real de operação, que se manifesta em assentamentos, pontos de força, lugares sagrados, pactos e obrigações. A linha não representa algo, ela age. Estar nela significa deixar de ser o centro e passar a ser função. Por isso a iniciação é acompanhada de provas de sustentação. Elas não são lições, mas critérios de permanência. A linha não se adapta à pessoa. A pessoa precisa demonstrar que consegue suportar a linha. Se não sustenta obrigações, se rompe pactos ou tenta operar acima de sua posição, ela se coloca fora da linha, mesmo repetindo gestos externos. A iniciação não é um evento único,
mas um processo contínuo de verificação ontológica. A linha confirma, com o tempo, se a pessoa ainda é capaz de existir nela. A transmissão núcleo da tradição não é ensinar técnicas, é estender uma linha por meio de outro corpo humano. O iniciado que alcança esse ponto torna-se responsável por garantir que a continuidade não se rompa. A autoridade não se declara. Ela é reconhecida pelos efeitos reais da presença do iniciado na vida ritual. Com isso, duas ilusões modernas são desfeitas. A autonomia espiritual. Ninguém gera seu próprio poder. A neutralidade técnica. Toda prática depende da posição ontológica do operador. A iniciação é o momento em que a pessoa deixa de operar sobre a quimbanda e passa a operar a partir de dentro dela. Os efeitos da iniciação não são imediatos nem espetaculares. Eles surgem lentamente, através da permanência. Sem tempo, repetição e estabilidade. Não há transformação real. A linha não age sobre quem é instável ou inconstante. A mudança verdadeira aparece no comportamento, na firmeza, na sobriedade, na responsabilidade, no domínio das paixões e na capacidade de sustentar peso espiritual. O poder não se prova por fenômenos, mas pela regularidade transformada da vida. Este texto não foi escrito para confortar. Ele desmonta ilusões. Ele incomoda quem confunde quimbanda com identidade, consumo ritual ou autonomia espiritual. Ele afirma sem concessões: não há iniciação sem permanência. Não há ase sem recepção legítima. Não há linha sem anterioridade. Não há transformação sem tempo. A quimbanda não precisa de entusiasmo. Ela precisa de corpos capazes de sustentar continuidade.